Essa com a notícia que movimentou o dia de ontem e vai dar muito o que falar no dia de hoje, a notícia da filiação de Beto Richa ao Partido Liberal, que caiu como uma bomba na política aqui do estado. Lideranças importantes do partido do ex-presidente Bolsonaro demonstraram contrariedade com a negociação que foi mediada pelo deputado federal Felipe Barros. O primeiro a se manifestar foi o então presidente do diretório curitibano do PL, o jornalista Paulo Martins, que afirmou em entrevista à produção do Jornal da Manhã que com a chegada de Beto Richa mudavam-se os rumos do partido e também os dele. Na sequência, o ex-deputado federal foi a uma rede social afirmar que estava se desligando do cargo de presidente do diretório de Curitiba da Legenda. Outro que demonstrou insatisfação foi o deputado estadual Ricardo Arruda. O parlamentar tinha uma agenda com Jair Bolsonaro ontem à tarde, mas ao ser informado que Beto Richa estava em reunião com portas fechadas com o ex-presidente, foi até a sede do PL Nacional e se deparou com um momento em que Richa deixava a sala de Bolsonaro. Ao entender o que estava acontecendo, Arruda passou a reclamar que o partido não deveria aceitar alguém que foi preso pelos mesmos crimes que o presidente Lula e outras pessoas ligadas ao PT. O parlamentar passou o dia tentando convencer lideranças nacionais do PL a não aceitarem Beto Richa na sigla. O anúncio oficial deveria ter ocorrido ontem à noite, mas devido à mobilização da militância, uma nova rodada de conversas está agendada então para hoje. Outro que se incomodou com essa movimentação em Brasília foi o vereador de Curitiba, Rodrigo Reis, que anunciou na terça-feira que estava de saída do União Brasil e iria justamente para o PL. Um dia depois, o parlamentar já vê como incerto a continuidade dele na nova sigla. Realmente é uma surpresa muito grande, né? Eu acho que todos os bolsonaristas, hoje eu recebi ligações de bolsonaristas do Paraná inteiro, muita gente ligada ao PL, outras pessoas nem ligadas ao PL de outros partidos, mas que gostam do presidente Bolsonaro. Realmente é uma surpresa muito grande, porque na realidade o Beto Richa não tinha ligação com o bolsonarismo, né? Nenhuma. E quem fez essa negociação foi o deputado Felipe Barros de Londrina, junto com o Valdemar da Costa Neto. A gente não sabe o que aconteceu lá em Brasília, a gente sabe que quem fez toda essa negociação foi o Felipe Barros, que é o deputado federal de Londrina, mas que dizem que tem o comando de Curitiba por um acordo. Mas uma surpresa muito grande. Eu acho que todo mundo ficou meio atordoado, né, com a notícia, porque não tinha ligação nenhuma do Beto Richa com o bolsonarismo. Então nós queremos saber, e a questionamento agora, todo mundo do Paraná quer que o Felipe Barros, que é o deputado federal, responda o que aconteceu. Na madrugada de hoje, o deputado Ricardo Arruda se manifestou oficialmente sobre como se deram os fatos que desencadeou então essa crise dentro do PL aqui no Paraná. Vamos ouvir o que ele disse. A confusão que foi aqui em Brasília hoje, com a notícia que o Beto Richa estaria se filiando ao PL para ser candidato a prefeito. Um negócio surreal, né, que ninguém entendeu, nem eu. Eu que tinha uma agenda às 15 horas com o Bolsonaro, hoje, junto com o Felipe Barros. Aí me ligaram de manhã, falaram assim, corre lá no PL que o Felipe Barros levou o Beto Richa para se filiar ao PL e ser candidato. Falei, não é possível, né? Como é que pode isso? Deve ter um engano. Fui para lá, para o partido, cheguei lá, estávamos saindo lá do escritório do PL, estava lá Beto Richa, deputado Felipe Barros e 2 assessores. Eu falei para o Felipe, que é isso aqui, cara? Você trazendo o Beto aqui, você não está me traindo não, né? Ele falou, não, veja, tem uma mudança aqui no partido. Beleza, aí foi filmado isso aí tá correndo na imprensa. Fui lá, pedi para falar com o Bolsonaro, falei longamente com ele, expliquei toda a situação do Beto Richa, que não tem o mínimo sentido, né? Beto Richa, alguém que já foi preso, tem um passado que lhe condena, mais ligado à esquerda, não tem cabimento estar junto com a gente. Falei com o presidente do partido, o Fernando Jacobo, que está totalmente contra a filiação do Beto Richa no nosso partido também. O PL não tem culpa nenhuma, Bolsonaro não tem culpa nenhuma. Agora, o erro, ao meu ver, foi Felipe Barros levar o Beto Richa e apresentá-lo como um bom candidato para prefeito e se filiar no nosso partido. O Felipe Barros expôs o presidente e o nosso partido, uma atitude realmente, para mim, incompreensível. Nós somos de direita e não aceitamos aqui ex-presidiários do nosso partido, ainda mais como pré-candidato a prefeito da nossa Curitiba.
A produção da Jovem Pan News também procurou os demais deputados estaduais e federais do PL para comentarem sobre o assunto. Jacovós disse que não pode mirar em algo que não está no campo de visão e que só vai comentar quando a filiação de rixa realmente se concretizar. O deputado Gilson de Souza informou que vai se pronunciar depois de conversar com dirigentes do partido. Os deputados Marcel Miqueleto e Gilberto Ribeiro também não quiseram se pronunciar nesse momento. O deputado federal e presidente do PL no Paraná, Fernando Jacobo, não respondeu nossas solicitações. O deputado federal Felipe Barros, apontado como responsável por essa mediação entre Beto Richa e PL, também não retornou nossos contatos. Já a assessoria do próprio Beto Richa afirmou que não havia expectativa de alguma manifestação que ocorresse por agora e se novidades fossem divulgadas, seriam exclusivamente pelo PL. E causou toda essa confusão pelo óbvio, não era esperada esta movimentação. Beto Richa não tem o perfil de um bolsonarista, pelo contrário, você pega a votação dele lá na Câmara dos Deputados nos últimos meses, no último ano e 3 meses aí que ele tem o mandato, na maioria dos casos ele votou com o governo, seguindo a orientação da liderança do PT. Você não vê ele ali sendo incisivo em discursos de costumes, por exemplo, de educação, de combate à corrupção e coisas do gênero. Então, ele destoa do grupo bolsonarista e aí quando os bolsonaristas se viram com a missão de recebê-lo, ficaram incomodados. Você acompanhou aí algumas das repercussões e o que chama a atenção é que até agora nada foi dito oficialmente. A imprensa acabou repercutindo este caso. Nós tivemos inclusive acesso a um vídeo que mostra esse flagrante, entre aspas, do Beto Richa deixando ali a sede do PL lá em Brasília, e há um bastidor importante nisso, é porque o Ricardo Arruda, que falou aí agora, era então o pré-candidato do PL à Prefeitura de Curitiba. Tinham marcado com ele 16 horas para falar, quando ele entende que dariam a notícia aí que ele não seria mais o pré-candidato. Ocorre que, na política, a boataria corre, ele ficou sabendo que o Beto Richa estava lá de manhã e chegou no partido antes, e aí teria flagrado ali o Beto Richa deixando a sala de Jair Bolsonaro junto com o Felipe Barros, que é o articulador desta movimentação. Pois bem, o que o Beto Richa pediu? Não falem nada oficialmente ainda, porque eu tenho que conversar com o PSDB até para eu não perder o cargo. Eu lembro, né? Beto Richa é deputado federal pelo PSDB e se migrar de partido, corre o risco de perder o mandato. Então ele almoçou com Aécio Neves, teria ganhado as bênçãos aí do Tucano Mineiro, mas ele está aguardando a oficialização do partido. O PSDB jamais vai pedir a cadeira de um filho de um fundador histórico do partido. É muito difícil que isso aconteça, mas ele quer oficializar isso. Enquanto isso não é feito, parece que o Eduardo Leite do Rio Grande do Sul não está muito de acordo com essa ideia da migração de Beto Richa sem perder o mandato. Há resistências internas do PSDB sobre esse assunto, ele quer garantir. E o que ocorreu do outro lado foi que a equipe do presidente Jair Bolsonaro se assustou com a repercussão. Tem ato marcado hoje na sede do PL aqui em Curitiba, questionando essa movimentação. E eles também preferiram esperar um pouco. Olha, vamos ver como é que vai se dar essa repercussão, como é que as pessoas vão receber essa notícia. E o imbróglio está agora nisso. Todo mundo aguardando as repercussões para ver o que fará no futuro. O que é diferente Beto Richa não tem perfil bolsonarista, ele, pelo contrário, é um perfil mais conciliador, não é um perfil estridente como os que cercam já o presidente Jair Bolsonaro, e já causou uma confusão ali no PL. Beto Richa teria a intenção de sair prefeito, e aí tem nuances, se ele seria o candidato, se colocaria a esposa como candidato, se usaria o PL para colocar a esposa como vice de alguém, tudo isso está em aberto. Agora, o que a gente sabe mesmo é que tem muita conversa, mas nada definido oficialmente. E que virou uma bagunça, né? O jogo político das pessoas que já acreditavam que alguns acordos estavam organizados, de que a eleição para a Prefeitura de Curitiba já tinha algum norte muito definido. Essa movimentação do Beto Richa e principalmente essa saída ali do PL, do que seria uma grande base de apoio também do Palácio Iguaçu, gera alguma ansiedade, porque diferente do cenário anterior, que seria talvez a possibilidade, distante do Beto, concorrer pelo PSDB, um partido que hoje é muito pequeno, né, que tem pouco fundo partidário, pouco tempo de televisão, a situação muda de figura quando ele, estando num partido maior,
com essa quantidade de recursos que possui o PL. E mais do que isso, a própria capacidade de atração de candidaturas de vereador. O Mark chamou a atenção aqui de que o Beto Richa não teria o caráter ou a característica de um bolsonarista. E é exatamente isso, né? Se você fosse olhar o PL, que tem uma divisão interna muito clara, né? Aqueles deputados ligados ao Bolsonaro, que se elegeram com uma pauta, com uma agenda bolsonarista, e existem aqueles de um PL mais tradicional, que já vem desde a escola do Valdemar da Costa Neto. O Beto talvez poderia ter uma proximidade muito maior com esses outros nomes, que são muito mais pragmáticos, têm um histórico talvez ali de adesão ao governo em um momento, afastamento em outro, até porque aqui no Paraná o Beto sempre teve embates com o PT. Essa eleição, Marco, está ficando muito interessante, porque aos petistas, aos esquerdistas, está sendo oferecida a opção do Luciano Dutti para votar e talvez para os bolsonaristas seja oferecida a opção do Beto Richa. Resta saber como eles vão digerir essa situação. É muito pouco provável que o eleitor tradicional do Bolsonaro abrace ao Beto Richa. Mas daqui até a eleição tem muita água para rolar embaixo dessa ponte. Agora, as hostes do Palácio 29 de Março e do Palácio Iguaçu com certeza se abalaram, até porque experiência na disputa do jogo eleitoral o Beto tem. Muitos dos candidatos mais à direita já estiveram ligados a ele. Luciano Dutti, mesmo sendo da esquerda, já esteve com ele. Neile Pervô já esteve com ele. Eduardo Pimentel já esteve com ele. Então você começa a entender que, de fato, a coisa ficou mexida. E a política dando piruetas, né? Duplo twist carpado. Vamos lá, se acontecer isso de fato, Beto Richa vai disputar contra 2 ex-assessores diretos. Luciano Dutti foi vice de Beto Richa, foi criado por Beto Richa. Aliás, o Beto Richa, inclusive, que mais o defendeu, quando todo mundo dizia pro Beto Richa que o Dutti não tinha chance, ele mesmo assim bancou a candidatura dele a prefeito e perdeu. O Dutti nem pro segundo turno foi. E o Eduardo Pimentel também foi assessor direto, salvo engano, foi subchefe da Casa Civil na gestão de Beto Richa. Então, são 2 criaturas dele que iriam disputar agora as eleições com ele. A conta do time de Beto Richa é a seguinte: as pesquisas hoje mostram ele na casa de 10% a 15%, dependendo do instituto. Ele faz a conta que, com o apoio de Bolsonaro, ele garantiria mais, no mínimo, 10% dos votos dos bolsonaristas de Curitiba, chegando aí a 23%, 25%, e isso o garantiria no segundo turno. Essa é a conta que fez Beto Richa. Claro, o Pedro já falou aqui, o PL é um dos maiores partidos do Brasil, tem o maior tempo de televisão, tem fundo eleitoral para poder investir na campanha. Ele fez essas contas: olha, eu já tenho 10 a 15, consigo mais 10 do Bolsonaro, estou no segundo turno, e aí o jogo muda, e aí sim entraria a experiência de disputa pela capital que ele tem, e muito. Agora, tem que combinar com os eleitores, e nesse primeiro momento com os filiados e militantes do PL. Me parece que essa conversa não tinha sido feita, todo mundo foi pego de surpresa, e muita coisa pode mudar de novo hoje. Aliás, as conversas já começaram em Brasília, são 7h19 agora, já tem café da manhã de caciques do PL lá para discutir o assunto. Valdemar da Costa Neto convocou reuniões de emergência aí para tratar sobre isso. E tem mais sobre essas negociações internas do presidente Jair Bolsonaro com a sua equipe, porque no início da noite, outra publicação nas redes sociais chamou a atenção. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, divulgou fotos ao lado do deputado federal Felipe Barros, da prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt, do PSD, e também do deputado estadual Tiago Amaral, do PSD. As últimas 24 horas bastante agitadas, então, no partido, né? O Felipe Barros e o Tiago Amaral aparecem em primeiro e segundo colocados, respectivamente, nos últimos levantamentos para a Prefeitura de Londrina. Minutos após divulgar as fotos, o perfil oficial de Valdemar da Costa Neto apagou essas publicações. Os deputados Felipe Barros e Tiago Amaral e a prefeita Elizabeth Schmidt não explicaram o teor desse encontro com o presidente nacional do PL. Então, muitas curiosidades, né? Que são as curiosidades que a gente até repassa aos dirigentes partidários, mas ninguém falou nada. Primeiro, por que publicar a foto e apagar? E nós estamos falando de um presidente nacional de partido que tem experiência pra caramba. Aliás, talvez seja um dos caciques mais longevos da nossa história recente de democracia no Brasil. Então o Valdemar da Costa Neto foi lá, publicou a foto comemorando a filiação. Minutos depois apagou. Mas o print, amigão, o print é eterno e circulou feito coisa maluca ontem, principalmente lá na região dos Campos Gerais. Na foto estava o Felipe Barros, que parece ser o grande articulador do PL aqui no Paraná, está resolvendo Curitiba, está resolvendo Ponta Grossa, está resolvendo Londrina, e também o Tiago Amaral,
que é do partido do governador Ratinho Júnior e que, em tese, publicamente, tinha brigado com o Felipe Barros, né? Brigado no sentido político, não no sentido de briga pessoal, porque o Felipe Barros anunciou outra pessoa para disputar a prefeitura de Londrina, que é o Bruno Biratã, ex-secretário de Marcelo Bellinati. Então, em tese, havia ruídos na comunicação ali do Thiago Amaral e do Felipe Barros, mas nos bastidores parece que eles estão muito bem, inclusive filiando outras pessoas. A primeira pergunta, Thiago Amaral também vai ao PL? Essa resposta não veio. A segunda pergunta, a Elizabeth Schmidt se filiou de fato? Porque a foto foi postada, depois tudo foi apagado e não houve confirmação oficial, nem do PL, nem da prefeita, sobre isso. E o que mais chama atenção, segundo os assessores diretos do governador, o Felipe Barros teria se comprometido a apoiar o Marcelo Rangel à prefeitura de Ponta Grossa dias antes. E de repente todo mundo foi pego de surpresa, nesse caso específico, com ele filiando a principal oponente agora, que é a prefeita Elizabeth, que vai tentar a reeleição, no partido dele. Então tá tudo muito confuso, né? Reviravoltas a todo momento. Eu até brinquei o seguinte, Pedroso, nos Estados Unidos tem a super terça. Ontem nós tivemos a super quarta no Paraná. E olha, foi agitado, hein? Quantas traições, quantas articulações, quanta gente se sentindo o marido traído, né? O último a saber. Mas é isso, a foto da Elizabeth Schmidt, do Thiago Amaral, junto ali com o Felipe Barros, Valdemar da Costa Neto, deixa muito explícito quais são as possíveis mudanças no quadro político aqui do Estado. Veja, você tem uma força muito grande do bolsonarismo e desse time ali de Londrina. É bem possível que o Thiago Amaral e o Felipe Barros caminhem juntos, eles tratavam disso no passado e talvez a solução encontrada por eles seja justamente essa migração do deputado estadual, Thiago Amaral, para o PL. Algumas coisas, algum boato já circulava, porque existia um ruído ali, desde aquela movimentação do próprio Thiago Amaral na questão da CCJ, da questão de outros projetos, né, razoavelmente polêmicos, que se entendeu que ele não esteve tão aderido ao Palácio Iguaçu. Então essa relação também ficou estremecida e uma solução poderia ser essa saída partidária. Com relação a Elizabeth Schmidt, os assessores próximos dela, eu conversei com alguns deles ontem, eles já dão como líquida e certa a migração para o PL, tratam inclusive como se fosse o plano A dela. Ela optou em não divulgar, não ser tão explícita na divulgação, porque ela guarda ainda uma pequena esperança, um fio de esperança no vice-governador que talvez lhe ajudaria a resolver esse embate com o Marcelo Rangel. Quem conhece um pouco dos dois imagina que é uma relação incurável, mas pelo que a gente tem acompanhado, até vaca voa, tem voado na política, é possível que algo seja costurado. E sobre as dúvidas sobre se o Felipe Barros está agindo sozinho ou não, pelo que se entende, ele tem combinado tudo com o presidente Jair Bolsonaro, justamente pela relação muito próxima dos dois. Então, quem talvez aposte no ruído entre eles, talvez saia perdendo. E a gente pode estar antecipando, Mark, uma grande articulação que leve Felipe Barros a disputar talvez uma das cadeiras ao Senado. É isso, Pedro. Não sei se concordo com você, não. Parece que a coisa mudou diante da repercussão que Jair Bolsonaro viu nas redes sociais. Inclusive, ele pediu ao filho, Carlos Bolsonaro, que monitore a situação. Então, acho que a repercussão pode ter mudado um pouquinho essa relação. Pelo menos é o que quem vive ali em torno do bolsonarismo acredita. Mas, claro, ele é o ponta de lança de Jair Bolsonaro aqui no Paraná e cada vez mais, e é aí que eu quero chegar nessa análise, ele se coloca como um polo de oposição ao governador Ratinho Júnior, e nós estamos falando disso. Então, um novo polo está sendo construído no estado em nome do bolsonarismo através do Felipe Barros. Veja, ele vai contra o que o Palácio Iguaçu queria aqui para Curitiba, todo mundo sabe, está sendo construído pelo Palácio Iguaçu o nome de Eduardo Pimentel. Então o Felipe Barros vai lá e apresenta um novo nome, velho nome, no Beto Richa, mas que teria alguma condição de disputar de verdade, que inclusive disputa o mesmo eleitorado, a mesma faixa de rodagem do Eduardo Pimentel. Beto Richa, Eduardo Pimentel vem ali da mesma cepa no passado. Aí você vai para Londrina, ele filia no partido dele a principal oponente do
candidato do governador, perdão, em Ponta Grossa. Em Ponta Grossa ele filia a oponente do principal candidato do governador, que parece ser Marcelo Rangel, que vai tentar de novo disputar a prefeitura. Daí você vai para Londrina, aí sim, ele tem conversas avançadas com o Thiago Amaral, que é um nome de confiança até então no Palácio Iguaçu, inclusive presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, a mais importante do Estado. Então você vê ali que há um trabalho de criar um polo de oposição ao governador Ratinho Júnior fora do PT. E isso é importante, porque em tese o Ratinho sempre conseguiu conservar toda a centro-direita ao seu lado. E agora dentro do seu bloco, o Ratinho Júnior vê ali Felipe Barros avançando e avançando muito. E não é de hoje, Pedro. Vamos lembrar aqui que o Felipe Barros já tentou disputar as eleições como governador lá em 2022. Aí o presidente acabou entrando na parada, né? Falou, deixa disso. Então ele já fez essa movimentação lá atrás. Aí muita gente diz que era justamente para forçar o Ratinho a fechar um acordo com o Bolsonaro. Não sei se isso acontece nesse momento, se a intenção seria essa. Lá no passado deu certo. O Felipe Barros se movimentou, o time do Ratinho tentou resolver a situação e fechou um acordo com o Jair Bolsonaro. Agora, me parece que a situação está indo pelo mesmo caminho. Resta saber, primeiro, se tudo isso vai dar certo, porque o Beto Richa até agora não falou oficialmente. É importante registrar isso aqui. A gente está falando sobre as confirmações dos bastidores da política. Você viu aí, Paulo Martins não pediu para sair do partido à toa, o Ricardo Arruda não deu a declaração que deu à toa, o vereador de Curitiba, Reis, não deu a declaração à toa. Então isso está acontecendo de fato. Eu estou falando isso porque daqui a pouco vem a conversa que não, porque a imprensa que falou não fui eu. Isso não é verdade. Mas pode ser que eles apostem no chamado balão de ensaio. Joga a notícia, a repercussão é ruim, diz que não era aquilo. Isso aconteceu, de fato está acontecendo. Mas, pois bem, se isso se confirmar, surge ali um novo polo e na oposição de Ratinho Júnior, Pedroso. Surge, e você tem também o PP, que já fez movimentos muito parecidos. Então, essa grande aliança liderada pelo Ratinho Júnior, pensando numa sucessão, as pessoas já começam a se organizar por projetos próprios, entendem? E dão base ao Ratinho, mas tem ali construções para justamente terem alternativas para disputar tanto as vagas ao Senado quanto o Palácio Iguaçu. Não se iludam, esses movimentos para a eleição de 2024 miram com certeza 2026. Então, somada a essa tua análise, Mark, dessa fratura ali que o PL seria o novo polo, você tem também o PP, que nos municípios tem atraído muitos nomes de oposição ao PSD. Pelo visto, as eleições de 2024 e 2026 serão muito mais animadas do que foram as de 2022 e 2020, que foi aquela pasmaceira. Pelo jeito, o bicho vai pegar nessa. Olha, a informação que chega nesse